Então, nós vamos trabalhar, o pessoal que está pela internet conosco, assistindo o curso, e vocês que estão presencial, nós vamos trabalhar o plano de contas, a nova implantação do plano de contas para o setor contábil e as demonstrações contábeis. Esse módulo é dividido em duas partes, né? Estaremos hoje à tarde com uma parte mais de definição e amanhã a parte mais prática desse curso. Qual que é a grande dificuldade que nós temos hoje contabilmente? A maior parte dos sistemas de informática, eles fazem praticamente a contabilidade toda sozinha. Então, fica um pouco difícil para a gente entender quando acontece algum erro, alguma situação, da onde que vem aquilo. Então, o entendimento do plano de contas é justamente visando isso, né? Que a gente saiba da onde vem aquele lançamento para conseguir corrigir ele. É dividido, esse plano de contas novo, ele é dividido em tipos de grupos de conta que podem receber lançamento. Então, eu não posso efetuar de um determinado grupo um lançamento para outro determinado grupo. Então, é essa situação básica que a gente vai ver aqui hoje e amanhã. Tá? Então, meu nome é João Henrique, de formação eu sou contador e administrador público e tenho um enfoque geral na gestão pública. Então, quando você passa a ter um enfoque na gestão, você não trabalha única e exclusivamente com aquilo que você estudou ou se formou. Então, você acaba virando um estudioso em diversas áreas, né? Os cursos aqui na Unipública voltados para essa parte prática, geralmente é eu que ministro, né? E para nós dar o início nesse curso, nós temos que voltar um pouquinho no tempo e entender como que era essa questão contábil antes dessa implantação do plano de contas. Existe um cronograma disposto para essa implementação do plano de contas, desde lá de 2010, quando começou essa situação dessa mudança, dessa convergência. Então, a nossa contabilidade ela era focada única e exclusivamente no enfoque orçamentário. E hoje, com esse plano de contas novo, ele é focado na gestão de resultados e principalmente com enfoque patrimonial. Então, nunca, até a implantação do plano, existia esse enfoque patrimonial das contas patrimoniais. Ou seja, qual que é a verdadeira situação do município. O que está se caminhando? Existem alguns tribunais que estão mais avançados, outros que estão um pouco atrasados nessa questão do enfoque patrimonial da entidade, das entidades. É a questão que a própria Secretaria do Tesouro Nacional, lá na frente, vai começar a cobrar essa implementação do plano e das suas variáveis realmente como tem de ser. Então, por exemplo, aqui no Paraná, o nosso Tribunal de Contas tem uma instrução normativa chamada 70 de 2012, que rege sobre toda a estrutura do patrimônio público. Só que nós temos um problema muito grande, que o tribunal soltou a instrução normativa, mas até o presente momento ele não está efetuando a cobrança dessa instrução normativa. Então, lá na frente pode ser atropelado tudo isso. Então a gente vê que a maior parte das câmaras dos municípios não está aplicando, um exemplo, a depreciação dos bens. E isso reflete automaticamente nessas demonstrações contábeis do plano de contas que nós vamos verificar. Então, nós vamos dar um enfoque primeiro na questão da contabilidade geral, né, para daí a gente entrar propriamente no plano de contas. Então, a contabilidade é a ciência que estuda os fenômenos patrimoniais, preocupando-se com realidades, evidências e comportamento dos mesmos em relação à eficácia funcional das células sociais. Antônio Lopes de Sá. Se nós trouxermos isso para a contabilidade pública antes da implantação
do Plano de Contas Nacional, do PCASP, reflete isso ou não? Não refletia essa situação. Meramente eram registros contábeis para atender a burocracia. Então, se eu perguntasse lá no município qual que é o patrimônio da entidade, ou numa Câmara, qual que é o patrimônio da entidade naquele momento, podiam existir bens que o valor estava até em outras moedas antes da conversão, quando o Brasil tinha cruzado, cruzeiro novo e assim por diante. Então, de 2010 para cá, teria que ter sido feita uma reavaliação patrimonial, né, para que esses bens do município, os bens da entidade, refletissem financeiramente aqui. Para que isso? Para demonstrar a saúde financeira da entidade, se ela tem capacidade de endividamento, se ela tem capacidade de sustentar essa estrutura dela. Quais que são as funções da contabilidade? Mesmo com enfoque gerencial, porque uma das questões, se vocês analisarem lá na Secretaria do Tesouro Nacional, uma das funções, que é uma das últimas que vai ser implementada de acordo com o plano de contas do setor público, é a contabilidade de custos. Então vai chegar lá na frente que nós vamos ter que tratar o município, tratar as entidades como se fosse uma empresa particular. É um abismo da onde nós estamos para chegar nessa situação. Nós vamos ter própria relutância dos próprios servidores públicos nesse sentido, em que a vida inteira foi feito assim, a vida inteira não teve controle, por que agora vocês querem que controle tudo? Né? Mas não tem como correr disso mais. Além de que nós temos o Ministério Público pegando no pé dos municípios e uma situação chamada portal de transparência, em que até o estoque de mercadorias lá vocês têm que dispor que eu comprei tantos quilos de café, usei tantos quilos de café e tenho estoque de tantos quilos de café, né? Para todos os itens que vocês compram lá. Então, as funções da contabilidade são classificação, registro. No setor público, até 2009, meramente a contabilidade servia para isso aqui. Da informação, controle e análise, muitos gestores não utilizavam isso. E é o grande pecado que nós temos hoje de não utilizar esta informação e o registro para chegar a essa informação da situação que se encontra para tomar medidas para a mudança. Então, quanto maior o nível de detalhamento que eu utilizo num plano de contas, quanto maior o nível de detalhamento da despesa, por exemplo, citando a questão do município, se eu tenho única e exclusivamente uma situação dizendo assim, uma rúbrica, manutenção da Secretaria Municipal de Saúde. Eu consigo ter o levantamento por posto de saúde, por veículo, por unidade orçamentária? Eu não consigo. Eu vou ter no global. Então, se eu tiver 2 postos de saúde e um deles estiver com alguma fraude, algum desperdício, algum roubo de material, que a despesa seja alta, eu não consigo quantificar isso. Então, os gestores podem utilizar esta informação contábil para fins de otimizar o recurso. Muito se fala hoje, no Brasil, em falta de recurso. Mas o recurso, às vezes, ele é mal utilizado. Nós pegamos, por exemplo, na saúde. Vários municípios gastam 30% a 35% da arrecadação em saúde. Aí, quando você efetua uma auditoria ou faz um levantamento no município desse, você se depara que não existe nenhum controle para a distribuição do medicamento. A pessoa chega, pega o medicamento que ela quer, ela pode ter estoque de medicamento em casa, né? Não se tem um controle de consultas
Tem, às vezes, aquela pessoa lá do interior que ele vem para a cidade toda semana, e toda semana ele tem que passar no posto de saúde, porque ele está com a mesma dor toda semana. Então, a própria otimização dos veículos utilizados para transporte, para consórcio público, para atendimento em outros municípios, tudo isso, com uma gestão eficiente, com uma adaptação, você consegue diminuir o recurso.